O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Pura Vida. Há quem lhe chame o oftalmologista das causas perdidas, pois a ele chegam-lhe pacientes de todo o mundo à procura de um tratamento para os seus casos considerados sem solução. É o nosso convidado de hoje no Pura Vida, o Dr. António Travassos. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu quero começar pelas suas palavras. O melhor diagnóstico consiste em ver o que todos viram e pensar o que ninguém ainda tinha pensado. É este o seu dia-a-dia, doutor? Obrigado pelo convite que me dirigiram e, de facto, nós quando observamos um doente, aquilo que procuramos é perceber exatamente o que o doente tem. Por conseguinte, o mais importante é, na observação, estar extremamente atento ao detalhe, porque no detalhe é que vai fazer a diferença. E hoje temos a vida extremamente facilitada na forma como trabalhamos, porque desde 2005 nós utilizamos os melhores meios computadorizados, os melhores meios de imagem para o diagnóstico. Por conseguinte, hoje quando faço um diagnóstico por regra, faço um diagnóstico de certeza, perfeitamente documentado, que posso posteriormente reavaliar, se houver qualquer dúvida, posso perceber os resultados finais dos tratamentos e da própria evolução da doença. Por conseguinte, nós fazemos uma oftalmologia que não é a oftalmologia de que o médico olha para o olho do doente e faz um diagnóstico. Nós temos um diagnóstico completamente informatizado, computadorizado, que estabelece uma diferença completa. É minucioso. O olho humano, na sua plenitude, é a sua paixão, as suas competências são imensas na área da retina e do vítreo, são reconhecidíssimas em todo o mundo, mas é a luta contra a cegueira curável que mais o inquieta, não é, doutor? Nós hoje necessitamos dos olhos para ver, dos sentidos, dos nossos sentidos, a visão é o mais importante. Mas permita-me só que lhe diga um pequeno detalhe, é que 50% da nossa visão é ilusão. Nós não vemos com os nossos olhos. Os nossos olhos têm a capacidade de fazer a transdução de luz, ou seja, transformar a luz num estímulo elétrico, que depois transforma num estímulo nervoso, que atinge o cérebro, as diferentes áreas do cérebro, do córtex visual, que são as que nos permitem ver. Com o seguinte, se há de facto aqui alterações das transparências, porque se houver uma perda em termos de neurónios, de células visuais, nós não temos capacidade de recuperar. E nós falamos disso, uma cegueira incurável. Quando os meios se opacificam, quando há alterações de transparência que não permitem que a luz atinja os fotorreceptores, aí sim, nós temos uma capacidade enorme de intervir. De facto, é preciso pensar que tudo isto tem a ver com as revoluções industriais. A oftalmologia desenvolve-se seriamente na terceira revolução industrial, naquilo que se pode chamar o 3.0. E isso marca completamente a evolução da tecnologia. E eu tenho a sorte de, quando começa a revolução 3.0, estar no local certo, apanhei o comboio certo, conseguindo tive vida extremamente facilitada, e isso permite-nos hoje ter os sucessos que temos e transformar muitas cegueiras que eram irreversíveis em situações em que muitas vezes conseguimos que os doentes fiquem a ver bem. Ora, esses são os pacientes que eu gosto de operar. São os pacientes que dependem da técnica do cirurgião, da capacidade de instrumentação, de um diagnóstico bem feito e depois de uma terapêutica perfeita, porque de facto o olho é uma obra de arte e, por conseguinte, o mais importante é que nós, quando fazemos uma cirurgia, a façamos de maneira a recuperar a obra de arte. Nós fazemos um restauro extremamente minucioso. Isso me dá imenso prazer e é nisso que tenho apostado mais praticamente toda a minha vida, não é? Como cirurgião. O doutor falou nos seus pacientes, tratou doentes conhecidos, António Champalimau, a irmã Lúcia. Qual foi até hoje o caso mais desafiante? Eu tenho a felicidade de tratar doentes muito importantes do ponto de vista social e tenho também
tive a felicidade e tenho a felicidade de tratar muitas pessoas que ninguém conhece, pessoas que são de facto pessoas pobres, pessoas que não tinham capacidade de por meios nenhuns serem tratadas. E eu tenho a felicidade de as ajudar. Permita-me que diga que foram essas pessoas que fizeram o António Travassos cirurgião. Porque o seguinte, o centro que eu criei foi criado para essas pessoas, para as ajudar, e depois é lógico que se adquirir a experiência necessária para fazer as cirurgias, que tenham chegado todas as outras pessoas, e nomeadamente chegou o Sr. António Champalimau, e também chegou a irmã Lúcia, e têm chegado outras individualidades, e o Sr. António Champalimau permitiu-me ter uma relação, porque era um homem completamente diferente. Foi das pessoas que mais me impressionou. Foi o único doente que nunca esperou por mim, embora me dissesse, eu também posso esperar, tenho a obrigação de esperar, e nenhum doente reclamou de eu ter obtendido primeiro, porque me diziam, se este senhor vem à sua consulta, então ele podia ir onde quisesse, mas ele escolheu assim. E isso tranquilizava-os de algum modo. Por conseguinte, foi ótimo ter essas pessoas com... Todos os dias opera, todos os dias são um perfeito desafio, não é, doutor? Quer-me falar de algum caso em especial? Não, o caso especial é o próximo que vou operar, porque na minha idade a minha preocupação é até quando é que eu posso fazer a cirurgia que eu estou a fazer com a segurança com que eu já faço, de não tremer, de não hesitar, de nunca ter receio de que não vou conseguir recuperar aquela obra. É isso. Eu chego à sala, eu posso estar muito nervoso, posso ter uma consulta em que não me senti bem, eu estava cansado, ou, às vezes até podia ter sono, mas quando chego à sala de operações isso tudo passou. Eu estou nas minhas 7 quintas, estou feliz. Quanto mais complicados são os casos, mais eu gosto, mais seguro me sinto, mas qualquer doente que eu opere, eu só tenho que fazer o melhor pelo doente. Há algo que é extremamente importante na medicina, que é que o médico nunca faça mal, nunca prejudique o doente que trata ou que opera. Essa é a minha luta. Isso o grande desafio é sempre a próxima vez. O repórter Tiago Belim foi ao encontro de uma paciente do doutor com a doença de Coates, uma doença rara que causa cegueira e supostamente sem cura. A doença de Coates é uma patologia rara que afeta o olho e a visão e, no caso da pessoa que vamos conhecer hoje, da musicóloga Filipa Taipina, esta doença adquiriu contornos ainda mais sui generis, uma vez que estamos a falar de uma doença que ocorre sobretudo em homens e ainda durante a sua infância. No caso da Filipa Taipina, ela conseguiu preservar a sua visão graças à intervenção de um especialista, no caso do Dr. António Travassos. Filipa, quando é que se começou a perceber deste problema? Algures entre fevereiro e março de 2007, eu comecei a ter alguma dificuldade em ver, via tudo um bocadinho desfocado, sobretudo as cordas da minha harpa. Eu queria tocar e não via bem as cordas da harpa. E resolvi ir a um oculista, a um optometrista, nem sequer fui ao médico. E ele fez-me os testes e foi esse senhor, que me conhece desde pequena, que disse: tens que ir já para o hospital, não vais conduzir, porque tens alguma coisa que eu nunca vi. Fiz muitos exames, a médica que me viu nesse dia, eram quase 8 da noite, convocou os seus colegas todos para outro dia às 8 da manhã e disse que eu tinha que lá estar às 8 da manhã. Nesse dia seguinte fizeram-me todo o tipo de exames, não chegaram a nenhuma conclusão. Eu precisei de saber se podia viajar de avião porque tinha uma digressão nos Açores. Eles disseram que sim, mas que tinha que voltar para o hospital mal chegasse. Foi o que eu fiz, voltei, tinha perdido visão e continuavam sem saber o que é que era. Eles disseram: decidimos fazer-lhe uma rede de laser, e eu respondi, e eu decidi que vão pôr os exames na minha pele. E foi assim, saíram. Ficou só a médica que me tinha visto pela primeira vez, no início logo, que me disse muito baixinho: eu sei o que está a pensar ir ao estrangeiro, mas antes disso vá ao Dr. Travassos a Coimbra. Quando chegámos ao Dr. Travassos, ele nem pestanejou e disse: é uma Coates, nunca mais me esqueço dessa frase, mas senti um alívio, uma confiança enorme. Não tive medo de ficar sem ver.
Eu comecei a chorar, mas não por ter medo, porque eu senti um alívio imenso depois de quase um mês a fazer exames e ninguém saber o que era. Foi um alívio muito grande passar por esta experiência de ter alguém que primeiro que diz que não sabe e depois ter uma pessoa que diz que sabe. Eu percebi que estava num sítio que podia confiar. Então, e o que é que o Dr. António Travassos, então o que é que ele sugeriu que fosse feito? O que é que aconteceu a partir daí? Venha, falou com a assistente no dia X, vou-lhe começar a fazer tratamentos e depois uma cirurgia. A partir daí, deixou de ter qualquer tipo de problema de visão? Não, fui operada, ainda fiz tratamentos depois disso e algures em 2009, se não me engano, em dezembro, o Dr. Travassos deu um abraço e disse-me: não tem vestígios da doença, está curada. Foi fantástico. Doutor, é fantástica esta história da musicóloga Filipa Taipina. O doutor foi, de facto, a única pessoa, o único médico que identificou esta patologia. Como é que chegou a este diagnóstico de Coates? Nesta patologia eu tenho uma experiência de há muitos anos, porque praticamente todas as crianças que chegaram ao hospital da Universidade de Coimbra, onde chegavam todos os casos complicados, era eu que os tratava. Eu tinha uma experiência muito grande de tratar crianças com esta patologia, nomeadamente crianças do sexo masculino, porque ela é muito mais frequente no sexo masculino. E no em crianças, adulto, não tanto no adulto. É muito mais rara e muito menos frequente ainda nas mulheres. Mas, claro, que quem vê um Coates numa criança, quem vê num adulto, e depois vê uma senhora chegar com este tipo de patologia, percebe imediatamente a doença, o aspecto dos vasos, o contorno, as telangiectasias que apresentam, as dilatações, como se fossem cordão, percebe perfeitamente que é um Coates, a exudação que essa doença provoca, nós reconhecemos imediatamente o Coates. A Filipa tinha a sorte de ter a doença, mas a doença estar localizada à periferia e média periferia, só ter a nível macular uma membrana em início, que é também característico aparecem muitas dessas doenças e particularmente depois do tratamento. Nós temos imagens da cirurgia, que vou pedir também ao doutor para comentar, imagens em que mostram, então, a tal, não o diagnóstico, como estava a dizer, mas a importância desta cirurgia para resolver o problema da doença de Coates. Após o tratamento inicial, a membrana, ainda estamos numa fase em que estamos a fazer a cirurgia do vítreo, porque o vítreo tinha tido algum sangue, daí a Filipa ter tido perda de visão, e por conseguinte, o vítreo não está tão transparente como devia. O vítreo é um gel que ocupa, entre aspas, a câmara escura do globo ocular, equivalente a uma máquina fotográfica, e depois na parte de trás, mesmo aderente à retina, que estamos neste momento já com uma pinça a tentar fazer o peeling dessa membrana, é como se fosse uma folha de papel celofane que está aderente à retina e que nós vamos remover com extremo cuidado. Estamos a falar de estruturas extremamente frágeis. A retina, na zona onde está neste momento a ser mais tracionada, tem entre 120 micra a 260 micra e é possível remover, digamos, estas membranas que se formam na superfície com alta precisão. E uma das coisas que mais nos preocupa quando fazemos esta cirurgia é que num pós-operatório, quando fazemos a autofluorescência, não haja marca nenhuma de termos tocado a retina, mesmo quando removemos a limitante interna, de ter feito qualquer pressão que possa criar cicatriz. E, por conseguinte, são cirurgias feitas com grande precisão. Nós começámos a operar doentes com estas membranas em 1987. Eu considero esta membrana que aparece nesta doença tem características técnicas idênticas a outras. Nós começámos a operá-los em 87, quando praticamente ninguém os operava a nível mundial. Adquirimos uma experiência enormíssima nos casos de retinopatia diabética, altamente complicada. A partir dessa altura, quando começámos a operar esses casos tremendamente complicados, eles não eram operados a nível mundial e depois, pronto, adquirimos a experiência, sabemos como abordar as membranas. As membranas são sempre abordadas, por regra, de forma diferente. É no momento da cirurgia, nós temos os OCTs, temos todas documentadas, temos a noção, vamos iniciar por uma determinada fase, por um determinado ponto, mas por regra, depois temos que mudar
E é durante a cirurgia que nós percebemos, porque são ali trações que têm que ser feitas, são vetores que estão em causa. Aquilo é pura física. E, por conseguinte, nós temos, com o máximo cuidado, fazer trações, mas que não levem a rupturas da retina subjacente. Portanto, a técnica aqui é o mais importante. É, porque eu faço trações sobre a retina e reconheço que a retina vai rasgar ou não quando ela fica pálida, branqueia, porque a retina é uma estrutura extremamente vascularizada e quando nós a traçamos, há um momento em que os vasos colapsam e não se pode puxar mais, porque se puxar mais, rompe. E se numa retina reaplicada, que está relativamente sã, isso é relativamente fácil. Numa retina que está descolada ou que está isquémica, é como se fosse um tecido que está degradado. O que é certo é que a paciente não cegou, não é? Hoje em dia está bem. Nós temos até algumas imagens do pós-operatório para ver que o doutor nos enviou. Portanto, está tudo estável. Não, está bem a Filipa e eu tenho o privilégio de, nos últimos 8 anos, não ter deixado nenhum doente cego dos casos que eu operei, mesmo quando opero, casos extremamente complexos. Aí, por conseguinte, a luta, hoje a precisão da cirurgia é extremamente significativa, ótima. Podemos ver o olho da Sim, o olho é um olho que está, ninguém reconheceria que foi operado sequer, o olho está perfeitamente normal, todo o aspecto do fundo é normal. Aqui nesta fotografia não se vê a periferia terá necessariamente as marcas de laser, que aqui não aparecem no polo posterior. Aqui o OCT é um OCT com características, ali ainda há algum preguiamento, ainda se nota. Isto é na fase inicial, antes da cirurgia, numa fase muito inicial. Esta é a última imagem em que o OCT é perfeito. Ninguém se percebe. Se um cirurgião que olha para o polo posterior, um oftalmologista que olha para o polo posterior deste olho, não reconhece que este momento foi operado. Essa é outra das características da nossa cirurgia, porque tenho muitos doentes que são vistos em muitas universidades americanas ou europeias e que ninguém acredita que eles foram operados e, por conseguinte, acabam por ser vistos por todos os residentes, por todos os médicos, com intervenções feitas há 20 ou há 30 anos, em que quase parece impossível que os olhos tenham ficado tão bem. Essa é a nossa obrigação, não fazemos nada que seja milagre, nem fazemos nada que outras pessoas... Segundo o doutor, o olho é uma máquina fotográfica extremamente sofisticada que resulta de milhares de anos de evolução. Claro. Toda a cirurgia é engenharia pura. Sim. O doutor tem o maior banco de imagens do mundo, pode-se dizer isso, com 6,5 milhões de imagens fantásticas que podemos conferir num site que vamos colocar também no ar, expovisões.com. Estão lá 49 fotografias. Primeiro eu perguntava-lhe como é que se chega a este espólio tão grande, tão numeroso, e depois como é que se consegue escolher 49 fotografias para andar numa exposição também itinerante. Às vezes, por nós, não estamos tão bem preparados e por termos nascido num país muito pequeno. Quando estava nos Estados Unidos, na Indian Infirmary, eu dominava mal o inglês. Qualquer americano ou inglês falava melhor que eu podia conjugar mal um verbo. Quando regressei a Portugal, eu tive perfeita consciência de que, quando chegasse a qualquer congresso, ninguém saberia onde estava Portugal, nem que era o António Travassos. Muitas vezes, quando eu dizia que o meu nome era Travassos, achavam que era russo, porque havia qualquer som que não entendiam bem. E eu percebi que só havia uma forma para mostrar o que eu estava a fazer e o que eu ia fazer. Era documentar tudo muitíssimo bem. E, por conseguinte, desde sempre, eu tive os melhores meios para documentar os casos clínicos. E hoje levámos ao extremo. Nós temos os melhores equipamentos, temos a melhor documentação e, em determinado momento, entendemos que podíamos fazer um atlas de oftalmologia. O que está na net levou 2 anos e meio, sábados e domingos, a trabalhar para conseguirmos aquele atlas. Quando estávamos a fazer o atlas, percebemos que havia imagens que, para além do valor científico, do valor oftalmológico, tinham um valor estético inestimável. E decidimos fazer, no centro, para testar, no centro cirúrgico, em Coimbra, uma exposição. Bom, e correu muitíssimo bem. Passado pouco tempo, fomos convidados para fazer na Casa da Cultura, em Coimbra, quando apresentámos o Atlas El Rey em 2011. Bom, dali em diante, pessoas que viram a exposição no centro cirúrgico
contactaram-nos para fazer, por exemplo, a exposição no Museu na Escola de Medicina, aqui da Faculdade de Medicina, Norte de História, no Museu de História Natural, e fizemos uma exposição que esteve ali 3 meses e que, de facto, divulgou a exposição de uma forma que era impensável. Quer dizer, foi uma montra paz para todo o mundo. Pouco tempo depois tínhamos a Fundação Luso-Americana a convidar-nos se nós estávamos interessados em levar a exposição aos Estados Unidos. Eu, quando tinha inaugurado a primeira exposição no Centro Cirúrgico, disse, bom, esta exposição vai chegar à América. Mas foi assim, uma autêntica loucura, que é certo é que chegou, e mais do que isso, esteve na NIU 1 mês e meio, era para estar 15 dias, e quando a exposição foi retirada 8 dias depois, nós tivemos o privilégio de ser convidados pelo professor Iannuzzi para repetir a exposição, mas para um congresso de oftalmologistas de retina. Bom, e aí fomos convidados para ir para Filadélfia, fomos convidados para ir para Chicago, fomos convidados para ir para a Califórnia e depois só não fomos porque não tínhamos tempo, não tínhamos capacidade económica de andar. O que é certo é que hoje em dia tem um banco de imagens que pode ser consultado em qualquer parte, a partir de qualquer parte do mundo. Doutor, nasceu em Porto Alegre há 68 anos, era para ter sido engenheiro mecânico, gostava de consertar os relógios da família e também passar os fins de semana a ver o concerto dos carros da família na oficina. Quer-nos contar como é que surgiu o gosto pela ciência, pela medicina? Como é que surgiu? Surgiu muito facilmente. Eu queria ser engenheiro mecânico, como afirmou, porque eu gostava muito de mexer em tudo o que era mecânica, e particularmente na micromecânica, e é o meu professor de Ciências Naturais, que ainda hoje está vivo em Porto Alegre, o professor Mário Freire, que após me ver dissecar um pombo, me diz, mas tu não tens alguém na família que é médico? Eu digo, não, mas tu não gostavas de ir para a medicina? E eu disse-lhe, não, que é ir para a engenharia mecânica, pede aos teus pais para ir ao Instituto de Orientação Profissional a Lisboa fazer testes. Fui, e eles lá não mandaram para a medicina, puseram assim, hoje em dia com áreas, naquela altura puseram medicina. E eu fui, e eu aceitei imediatamente que podia de facto ter sucesso em medicina. E nesse primeiro fim de semana, comecei no monte dos meus pais, porque eu tinha já todos os instrumentos cirúrgicos, a operar os animais. E a operar, por exemplo, a primeira cirurgia que fiz foi à vesícula de um coelho. E passado meia hora o coelho estava-se a alimentar normalmente. Correu e a minha mãe lindamente. estava desesperada de ver que eu estava a infringir algum sofrimento aos animais, que eu anestesiava, que eu anestesiei, e os animais nunca morreu nenhum. E nessa altura toda a gente percebeu que, de facto, o meu futuro devia ser a medicina. E pronto, e felizmente fui para a medicina, felizmente fui para a oftalmologia. E em 1999, criou o Centro Cirúrgico de Coimbra, que já falou aqui, o centro de referência a nível mundial, a nível nacional e internacional. O Pura Vida foi falar com um membro da sua equipa, um membro que lhe é muito especial. Quando eu vim para aqui, o meu pai não sabia exatamente o que é que eu sabia fazer, não é? E, portanto, ficou sempre assim um bocadinho de pé atrás também a saber se eu estaria preparado ou não para o tipo de exigência que ele tinha. Porque como este centro é no fundo um sonho concretizado de muitos anos, as pessoas que aqui trabalham têm todas que vestir a camisola, como a gente costuma dizer. Portanto, todas as pessoas que aqui trabalham têm que dar o seu máximo, porque ele é tão perfeccionista e quer as coisas sempre tão perfeitas, que se nós não dermos o nosso máximo, a gente sente sempre que está a falhar. E, portanto, foi muito complicado no início, porque eu não estava habituada àquele tipo de exigência, não é? Eu fui fazendo a minha aprendizagem com outros colegas, mas todas as pessoas trabalham de forma diferente, e quando aqui cheguei tinha que fazer um pouco de tudo, mas com uma exigência extrema para não só desiludir aquele que é o meu pai, não é? Mas principalmente para sentir que ele não tinha também apostado numa pessoa que se calhar não tinha aquilo que ele pensava. E eu, de um momento para o outro, passei a ser a instrumentista principal. E, portanto, aquilo foi um momento ali um bocado complicado, porque cirurgias extremamente exigentes, de casos, volta e meia, extremamente complicados, em que nós não conseguimos, porque as cirurgias que são de rotina, a gente sabe mais ou menos os passos. Nas cirurgias de urgência, cirurgias muito complicadas, etc., muitas das vezes nós não sabemos exatamente o que é que o cirurgião precisa a seguir. Nós temos doentes de todo o país, portanto, hospitais periféricos, hospitais centrais, doentes do Algarve, Norte, praticamente todo o sítio, mesmo doentes que vêm do estrangeiro de propósito. Portanto, são as consultas, e como muita da patologia que nós recebemos é patologia extremamente grave,
muitos dos doentes já vêm com diagnósticos de não há nada a fazer, etc, etc. E, portanto, como são muitas das vezes coisas muito complicadas, nós também temos que explicar e ter alguma disponibilidade para explicar ao doente o que é possível fazer com os tecidos que as pessoas têm, porque ainda há aquela ideia de que a doença é grave, mas a gente pode substituir tudo e pôr o olho novamente a ver. Nós temos que trabalhar com tecidos doentes, portanto a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que é possível fazer e portanto é muito importante a gente envolver o doente no tipo de tratamento, porque para a pessoa sentir que não sentir que nós não queremos fazer nada por ela, porque às vezes não é mesmo possível, porque nós não temos maneira de dar a volta à situação, mas quando podemos, nós temos que explicar ao doente quais são as vantagens e os benefícios, para que a pessoa possa decidir por ela, não achar que nós ou pressionámos a cirurgia ou dissemos que não havia nada a fazer, porque a pessoa tem que estar integrada no tratamento. Nós não podemos decidir pela pessoa. Em jeito de término, gostaria de deixar uma mensagem ao seu pai que vai estar a ver esta entrevista. Não me despeças, não, estou a brincar. Que é um prazer enorme. Eu, quando me perguntam muitas vezes, gostas de trabalhar com o teu pai? Eu tenho um prazer gigantesco de trabalhar com o meu pai. Sei que ele tem uma exigência descomunal, mas eu sei que ele, mesmo, e aquilo que eu acho que é mais ingrato é alguns doentes nos dizerem assim, o seu pai não fala, não se ri, é uma pessoa muito sisuda, etc. Ele não faz isso por mal. Ele, no fundo, é uma pessoa que é extremamente humana. Eu nunca ouvi numa cirurgia, num tratamento, ele dizer, olha, não faças isto porque esta pessoa não merece, etc. Ele tenta fazer, mesmo quando às vezes não transmite à pessoa que gosta dela ou que tem algum afeto pela pessoa, etc. Ele está ali para ser objetivo e, portanto, quando as pessoas o procuram, ele tem que ter a frieza suficiente para poder dizer, olha, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo, etc. E não se pode envolver às vezes como as pessoas gostariam, porque isso perturba, entre aspas, alguma das informações que nós damos. Acho que é uma pessoa extraordinária, ele tem um mérito brutal. Eu, quando o vejo fazer alguns tipos de cirurgias, eu digo muitas vezes isto aos doentes cá em cima, quando ele diz assim, eu não faço milagres, eu acho giríssimo, porque ele, volta e meia lá em baixo, faz coisas que são completamente impensáveis, no sentido em que eu e o Dr. José estamos a ver a cirurgia e pensamos assim, não é possível fazer isto não... E ele faz e tem uma delicadeza a fazer as coisas e sabe exatamente em que altura é que tem que parar. E isso é uma coisa que não se consegue explicar, porque nós às vezes estamos a ver e pensamos assim, mas porque é que ele não faz mais? Ele sabe perfeitamente como é que, até que ponto pode levar os tecidos. E não ultrapassa, e às vezes eu pergunto, mas porquê é que não fizeste mais, etc. E ele diz muitas vezes, agora Deus tem que ajudar e a natureza faz o resto. Ele é extremamente exigente, mas é extremamente rigoroso e tudo aquilo em que ele toca cirurgicamente é um autêntico milagre. Doutor, pegando nas palavras da sua filha Sofia, o doutor é um homem de fé. Muita. E tenho o privilégio de ter os melhores doentes e a melhor família. Eu sei que se sente emocionado, isto em termos de técnica, o doutor sabe quando deve parar, portanto, quando não se deve avançar mais ou não vai conseguir fazer mais por aquele doente. Tudo se aprende. É com a experiência. Qualquer restaurador que é honesto, que gosta do que faz, sabe quando pode parar no restauro. E nunca deve propor um restauro que é obra de arte, não decide. É isso que eu faço. Com toda a delicadeza, com todo o cuidado. Quando dizem que eu falo pouco com os doentes, eu aprendi que é a melhor maneira de me relacionar. Porque não dizem que eu disse ou que eu não disse. Eu falo em termos médicos e é extremamente interessante ver como pessoas analfabetas, pessoas com a 4ª classe, conseguem compreender tudo que eu lhe transmito. E outras pessoas com cursos superiores, mesmo médicos, não entendem. Cada um sente à sua maneira, cada um reage à sua maneira. Se a pessoa for com um nível de stress, eu não posso estar a avaliar stresses. Eu tenho que ter muito cuidado. Quando tenho um doente que eu não tenho capacidade de recuperar, eu digo-lhe, eu não posso fazer nada pelo senhor. Quando eu tenho um doente que eu sei que posso ajudar, eu digo-lhe friamente o que é que tem que fazer. Ele fará-se entender, mas eu não hesito em lhe dizer as coisas exatamente da forma como penso. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por ter dado o privilégio de estar aqui connosco no Pura Vida. Nós vamos ficar por aqui. Obrigada também por estar aí desse lado. Voltaremos para a semana com mais casos de sucesso na medicina, histórias positivas aqui no S+.